Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 ações pagadoras de dividendos para iniciantes, ações de setores perenes com as quais você poderá viver de renda e conquistar a sua aposentadoria antecipada. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E já antecipo para vocês que todas as ações dessa lista fazem parte da minha carteira. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos. E as ações da minha carteira estão custodiadas no BTG Pactual, que possui assessoria especializada, cujo link eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para quem precisar de uma assessoria e de algumas ferramentas que nem todas as corretoras têm. Por exemplo, se você for aqui em renda variável no BTG, você tem calculadora à vista, onde você consegue calcular as suas operações para fim de imposto de renda. Isso aqui é uma mão na roda. Além do fato que você consegue fazer Pix pelo BTG, outras corretoras não aceitam, porque na verdade o BTG se trata de um banco de investimento. Quem investir acima de R$200 mil tem corretagem zerada, no link que eu deixo aqui embaixo. Abaixo disso você vai ter uma corretagem de 49 centavos por ordem. É só se você realmente precisar de algo mais especializado. E voltando ao tema desse vídeo, para a montagem dessa lista, elencamos alguns critérios para que a seleção de ações não seja a esmo. E quais foram esses critérios? Primeiro, a ação precisa ter um histórico consistente de dividendos nos últimos 5 anos. E para isso, a empresa não pode ter falhado nenhum ano no pagamento de dividendos, o seu dividend yield médio deve ser de no mínimo 6% e ela precisa ter um payout superior a 50%. Por que esse critério é tão importante? Primeiro, porque uma empresa que não paga dividendos com consistência não pode ser considerada uma empresa para a carteira previdenciária. Segundo, um yield inferior a 6% significa uma empresa cujos preços não remuneram bem seus acionistas. O preço pode estar muito elevado, sendo incapaz de trazer um retorno satisfatório ao acionista. E o payout tem que ser acima de 50%, do contrário não dá para considerar que a empresa é pagadora de dividendos. Um segundo critério é o fato de que o pagamento dos dividendos não esteja comprometendo um crescimento interessante da empresa. E por que isso aqui é importante? Porque existem empresas que entram nesse critério aqui, pagam dividendos consistentes, dificilmente chegam ao yield de 6%, mas pode acontecer, possuem payout acima de 50%, mas são empresas que não crescem. Eu vou te dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é a Ambev, uma empresa que hoje está com um yield de quase 6%, mas historicamente o seu yield é o quê? De apenas 3,89%, muito embora tenha um payout de 100%, só que cresce muito pouco os seus lucros, tá? E um outro exemplo é a Vivo, uma empresa que tem um yield interessante, tem um payout bem elevado, acima de 50%, só que inclusive não tem crescimento de lucros, tá? Com um yield de 4,42%. Olhando isso aqui para o histórico de resultados da Vivo, você vê que os resultados ficam completamente andando de lado, ela não tem um crescimento. Então de nada adianta você receber dividendos, mas a empresa não crescer. São esses casos de empresas que muitas vezes você perde da renda fixa. Um terceiro critério é o critério de uma relatividade moderada. O que eu quero dizer com isso? Principalmente para iniciantes que ainda não têm um apetite por risco treinado, ainda não suportam a extrema volatilidade da Bolsa de Valores brasileira, é recomendável iniciar uma carteira previdenciária com ativos que não possuem alta volatilidade. Isso denota que os investidores que estão inseridos nessas empresas são de fato investidores em sua maioria, já que eles não ficam comprando e vendendo, já que não há tantas ações sob locação, de tal modo que isso dá mais previsibilidade, em especial quanto ao preço. É claro que o investidor mais experiente está acostumado com volatilidade e para ele esse aqui não é um critério tão relevante, mas para o iniciante eu considero que é relevante e para isso o que nós fizemos? Listamos empresas cujas ações têm uma volatilidade inferior a 40. Ações, então, com vol abaixo de 40 nos últimos 12 meses. Por exemplo, a Vivo, que não faz parte dessa lista, tem uma volatilidade de 22%, só que esse aqui é só mais um critério, é um critério mais subsidiário. Os outros critérios são mais importantes. Ainda é preciso que essas ações estejam em setores perenes, porque são nesses setores que as empresas pagadoras de dividendos conseguem sustentar esses dividendos, porque se essas empresas estiverem em setores mais cíclicos, com maior volatilidade ou com um histórico de resiliência diminuto, significa que os dividendos serão mais voláteis e dificilmente essas empresas vão conseguir manter um dividendo crescente ao longo do tempo, dando previsibilidade a esses acionistas que esperam bons dividendos
na sua carteira. E por fim, eu vou listar daquela que tem maior volatilidade para aquela que tem menor volatilidade. E a terceira ação da nossa lista é o Banco do Brasil, com código em bolsa BBAS3. O banco possui uma volatilidade anualizada de pouco mais de 33%, então ficou abaixo de 40%, é uma volatilidade moderada. O banco segue negociando a múltiplos interessantes, um PVP de 0,77, um PL de 4 vezes lucro e um PL projetado para 2023 abaixo de 4, um preço teto que eu já projetei aqui com vocês de R$ 46 e um dividendo por ação de R$ 4,60, dando um yield projetado mesmo a R$ 46 de 10%. O Banco do Brasil, muito embora detenha hoje um payout de 40%, ele paga tantos dividendos que eu considerei completamente adequado colocá-lo aqui nessa lista, já que com esse payout de 40%, ele tem um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 6,7, um dividendo atual de quase 10 e um dividendo projetado superior a 10. Além do que, o banco realiza pagamentos trimestrais, um alto fluxo de proventos, dando ainda mais previsibilidade para o acionista, e já fez aqui o seu guidance projetando um lucro de 37 bilhões de reais, um crescimento de quase 12% em relação ao ano passado, o que é bem razoável, principalmente considerando a Selic nesses patamares elevados, o que deve continuar por algum tempo. Além disso, o Banco do Brasil, entre os bancões de bolsa, é o mais barato entre eles, tanto pelo indicador preço ao valor patrimonial, quanto pelo indicador preço-lucro, além de ser aquele que vai pagar e pagou os maiores dividendos dos últimos anos. Além disso, é o banco que mais cresceu seus lucros nesses últimos anos e é líder no segmento de agronegócio no país, que é bastante pujante, principalmente para 2023. O ponto negativo do Banco do Brasil é que ele é estatal, até por isso que negocia múltiplos mais descontados. E de novo, sobre o payout de 40%, ele não está comprometendo o crescimento dos lucros do banco, nem o crescimento do seu patrimônio líquido, por isso fez sentido colocá-lo nessa listagem. E a segunda ação dessa lista é uma empresa controlada pelo Banco do Brasil, que é a BB Seguridade, com código em bolsa BBSE3. A BB Seguridade está ali com uma volatilidade abaixo de 30% nos últimos 12 meses, sendo bem menos volátil do que o Banco do Brasil. Só que, ao contrário do Banco do Brasil, não é uma empresa que negocia múltiplos muito descontados, apesar de ter um dividendo interessante. Os múltiplos da empresa ficaram esticados porque ela acabou subindo bastante, quase 60% nos últimos 12 meses, fazendo com que muitos investidores realizassem vendas totais ou parciais das suas posições em BB Seguridade para migrar para o Banco do Brasil. A BB Seguridade, por ser uma empresa de seguros, consegue pagar um payout muito alto. Você percebe aqui que de 2022 foi mais de 100%, em 2021 83%, 2020 chegou a pagar 95%. Então, o payout médio aí da BB Seguridade é algo em torno de 80%, sendo que o seu yield dos últimos 5 anos supera 10%. E é uma empresa que provavelmente vai continuar performando bem, talvez não as suas cotações, mas a empresa em si, pelos mesmos motivos já enumerados em relação ao Banco do Brasil. E respondendo uma dúvida muito comum entre os investidores: Luan, faz sentido eu ter tanto o Banco do Brasil quanto o BB Seguridade na carteira? Olha, trata-se de uma escolha muito individual. Em termos de diversificação, não é a melhor das diversificações possíveis, já que o Banco do Brasil detém mais de 60% da BB Seguridade, mas o Banco do Brasil não é puramente do setor securitário, já a BB Seguridade sim. Então, se você quer se posicionar em BB Seguridade por estar posicionado no setor securitário, faz sentido sim. Eu prefiro não ter, prefiro ter a ação mais barata que é o Banco do Brasil, mas também quem investiu nas duas empresas acabou se dando muito bem de qualquer jeito. E a primeira ação dessa lista é a Taesa, com códigos em bolsa TAEE3, TAEE4 e TAEE11. Pegando-se aqui a TAEE11, que são as mais líquidas de Taesa, tem uma volatilidade muito baixa, é uma empresa realmente de investimento, volatilidade anualizada abaixo de 20%. Sobre qual classe de ação comprar, se você se importa mais com a liquidez, você precisa optar pela TAEE11, que é um pacote de ações de Taesa. Já, se você se importa mais com o preço, você vai olhar para a ação que tem o maior dividend yield e você vai acabar verificando que é justamente hoje a ordinária. Mas a diferença entre a ordinária e a Unity é de apenas 0,1%, de tal modo que hoje, considerando liquidez e uma diferença pífia de preço, eu ainda ficaria com a TAEE11, tá bom? A empresa se valorizou um pouquinho nos últimos 12 meses, está com esse dividend yield espetacular, vem pagando bons dividendos
nos últimos anos. Tem aqui um dividend yield médio dos últimos 5 anos de 11,33%. Se você fizer aqui uma mediana desses dividend yields históricos de Taesa, você vai verificar que ela paga em torno de 10%, reforçando a liderança nessa lista, e sempre pagou um payout ali muito elevado, em alguns momentos pagando até 95%, como você percebe aqui dessa linha laranja. Payout atual ali acima de 60%. Algo que preocupa muito os investidores de Taesa é se ela vai conseguir manter esses dividendos para o futuro. E um primeiro ponto que você precisa olhar para a Taesa é que ela tem resultados consistentes. Ela vem apresentando resultados consistentes mesmo em 2022, com várias dúvidas quanto ao futuro da Taesa, em especial quanto às suas receitas para os próximos anos, já que há aquele temor relativo a vencimento de concessões e também relativo ao fato de que a Taesa tem um número bastante significativo dos ativos de concessão da categoria 2, cuja RAP, a partir do 16º ano, é reduzida pela metade. E isso aconteceu com alguns ativos de Taesa. Mas não podemos olvidar que a Taesa vem apresentando crescimento de receita de forma consistente no geral, bem como crescimento de lucros. Então, por mais que a empresa tenha essa pequena dificuldade no curto prazo, ela vem participando de leilões, ela já tem planejamentos para as novas concessões, principalmente para esse ano. Então, você não deveria se preocupar com isso, porque o histórico de gestão da companhia é de conseguir bons investimentos e entregar retorno para o acionista. E a própria Taesa já disse que mesmo com a taxação dos dividendos, não vai realizar redução de dividendos. Ela não pretende, por exemplo, pegar uma parte que antes era paga a título de proventos e usar para recompra de ações. Isso ainda nem foi cogitado lá na Taesa. Sendo que a Taesa, em termos de indicadores, a Taesa não é a mais barata, justamente por não ter resultados tão voláteis e continuar pagando dividendos de forma consistente. Já a Transição Paulista ficou mais barata que a Taesa, porque justamente precisou travar dividendo. Reduziu consideravelmente seu payout desde o ano passado. Por isso ela acaba sendo a mais barata aqui, inclusive em relação à Lupar. A Lupar ainda não paga tantos dividendos, mas acabou subindo. Ainda assim, está crescendo seus dividendos. Logo ela passará a ser elegível para uma carteira previdenciária aí para iniciantes. Mas em termos de dividendos, não há dúvida que Taesa é a melhor. E aí, aproveitando esse comparativo com a Transição Paulista, por que eu não coloquei ela na nossa listagem? Porque o dividend yield caiu muito, porque ela precisou segurar payout, mas precisamos concordar que historicamente o payout dela sempre foi muito alto. Em raros momentos, como por exemplo aqui 2012, houve uma queda drástica no payout em 2013, mas no geral ela paga muitos dividendos. Então, para o investidor que é muito paciente, precisa entender que, considerando todo esse histórico aqui de consistência, sim, a Transição Paulista pode ser considerada uma empresa que majoritariamente paga bons dividendos. E outra empresa polêmica é a Itaúsa, porque Itaúsa, embora hoje o payout de Itaúsa esteja ali no mínimo de 25%, o seu CEO já declarou que vai voltar para o payout médio entre 37% a 40%. Caso isso aconteça, você vai verificar esse dividend yield de Itaúsa subindo para no mínimo 9% nos preços atuais, sendo que é uma empresa que cresce os seus lucros, assim como a Taesa. Então você percebe que essas duas empresas crescem lucros. No caso, a Taesa está pagando mais dividendos e aqui Itaúsa segurou, mas caso venha a destravar, isso pode ocorrer a partir de 2025, você vai ter um dividend yield muito interessante. Mas não daria para colocar nessa lista porque, de fato, a Itaúsa, por ser uma holding que procura oportunidades no mercado, em alguns momentos vai acabar tendo volatilidade nos seus dividendos. Ainda assim, aqui dentro do AGF, Taesa, BB Seguridade, Banco do Brasil, Transição Paulista e Itaúsa são as mais investidas entre os investidores que seguem uma carteira previdenciária. E só uma correção, acabei dizendo que tinha todas as ações dessa lista, na verdade não, BB Seguridade, como eu falei para vocês, eu acabei não encarteirando, mas como eu disse, pode fazer sentido dentro da sua estratégia. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas, como por exemplo essa da nossa carteira Philip Fisher. Você acompanha a nossa carteira do 0 aos 100 mil, uma carteira do absoluto zero focada na estratégia de dividendos, aulas sobre small caps, aulas de valuation, como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos e outras ações também aqui pelo modelo de fluxo de caixa descontado. Você tem acesso a aulas de indicadores de análise fundamentalista, como funciona a plataforma Investidor 10, como investir no exterior e também como fazer a gestão de risco da sua carteira. Além de ter acesso a lives exclusivas, onde você pode tirar suas dúvidas comigo semanalmente e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você acha das ações dessa lista? Acha que deveria ser inclusa mais alguma? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!